Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Enquanto Bloqueio Não Vem, sou a Naná. Oi, gente, aqui quem fala é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre escrita, né? Faz muito tempo que a gente não aborda sobre escrita nesse podcast, que a gente tinha a proposta de falar sobre escrita, fazia muito tempo que a gente não fala sobre. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre escrever fora da caixa, sabe? Escrever coisas que a gente não tá muito habituada, não é muito, sabe, nossa zona de conforto. Então, basicamente, a gente vai falar um pouco das nossas experiências sobre o que levou a gente a escrever, né, desse jeito, a escrever algo que não é o nosso habitat natural. E é isso. Então, a ideia meio que começou, né, na minha cabeça dessa pauta, porque atualmente a Naná tá escrevendo, né, num RPG com personagens adolescentes, e é uma coisa que ela não é muito habituada, e eu tô escrevendo minha primeira fanfic ABO. E assim, eu já escrevi sobre sobrenatural, eu já escrevi algumas coisas sobrenaturais, eu escrevi já sobre muitos vampiros, muitos tipos de vampiros, tipo vampiro clássico, vampiro estilo crepúsculo, vampiro pegada vamparidades e tal. Eu já escrevi algumas coisas sobre bruxos, eu tenho essa campanha de RPG enorme que eu escrevo sobre bruxos, mas lobo sempre foi uma coisa que eu evitava, porque é uma lore que nunca me pegou tanto e tudo mais, até que recentemente eu comecei a ler algumas coisas. Eu sempre lia lobo assim no geral, tipo pique Teen Wolf da vida. Só que aí o lance de ler o Abel começou justamente depois de eu ler uma fanfic que me indicaram. E aí eu fui lendo e eu fui vendo que havia outras nuances que não aquelas que eu, né, sempre via falar. E eu achava meio nada a ver. Eu não curtia muito. E aí eu fui, né, entrando no ramo, por assim dizer, de e consumindo mesmo. Inclusive, uma das minhas comfort fics atuais, é, ela é com a BO e, tipo assim, ela é bastante enfática em vários assuntos que eu acho pertinentes. E discute, assim, um pouco de política, de gênero e tudo mais. E, cara, foi um momento que eu olhei assim, tá, eu gosto desse tipo de abordagem, acho que eu consigo escrever esse tipo de coisa também. E aí me deu esse estalo que eu disse, bom, nunca escrevi nada de Abel, vou escrever agora. E aí eu tinha esse plot na minha cabeça tem um tempo. Tem um fandom que eu faço parte. Eu acho que eu já comentei, eu postei lá no meu Blue Sky que eu tinha esse plot tem um tempo. Botei o aesthetic, a inspiração e tudo mais. Eu disse, em abril eu vou lançar o primeiro capítulo disso aqui, porque eu tenho uma ideia. Eu não sei como ela vai, né, prosseguir, mas eu tenho ideia. Eu sei como essa história vai começar, pelo menos, e comecei a escrever. É, Passamos abril, estamos agora mais da metade, né? Estamos aqui no dia 20 de maio, agora gravando esse episódio. Eu não consegui sair do primeiro capítulo, porque eu tô simplesmente assim, travada na parte mais justamente política de gênero, justamente o que eu queria escrever sobre. Porque eu fico pensando e repensando várias coisas desse universo, e como é um universo que você só tem as bases e o resto você que cria do seu próprio jeito. O jeito que eu vinha criando, eu tava, sei lá, eu tava viajando muito. Eu tava criando assim, pensando em vários aspectos e problematizando. Todo mundo, quem me conhece sabe que eu sou praticamente o falecido quebrando o tabu da vida. E, velho, eu queria muito trabalhar nessa pegada. E de repente eu criei uma história assim que eu disse, não, isso daqui tá muito complexo, isso daqui não sei. E aí eu tô meio que lutando pra conseguir, sabe, conciliar com essa noção que eu tive lendo as outras fanfics, de mais de um fandom, de mais de um estilo.
de mais de um autor também. Então, tipo, dá pra eu ter uma noção, mas ao mesmo tempo eu quero criar uma coisa minha, mas ao mesmo tempo eu quero colocar referências minhas, ao mesmo tempo que eu gosto, colocar coisas que eu gosto. Então, sei lá, tá nesse impasse muito grande e eu não consigo publicar este primeiro capítulo porque eu já reescrevi umas 5 vezes, sabe? Então tá nesse clima, assim. E aí eu fico me perguntando também como é que tá o andamento, né, da Naná, porque ela nunca escreveu com adolescente. Eu me pergunto se ela já tá nesse estado de coringamento também. É, enfim, assim, tô. Porque eu ainda não me achei, já tem aí alguns dias, né, também. Eu ainda não me achei, não vou mentir. O que que eu acho que é a minha dificuldade? Eu não. Quando eu comecei a escrever, eu já era adulta, né? E meus personagens já eram adultos também. Então eu nunca tive que escrever adolescente. Minhas histórias não tem adolescente. Eu acho que eu botei criança uma vez na minha história e a criança não fala. Ela não tem participação nenhuma na história, ela só tá lá. Então eu não sei, eu não sabia nem por onde começar. Não sabia, não sei por onde começar direito. É, a minha dificuldade é de achar a voz do personagem. Acho que eu já falei isso aqui uma vez, que eu não tenho. Eu não tenho. Se eu fosse escolher entre ler um livro com mais de um ponto de vista ou só um, eu sempre vou preferir só um. Porque eu tenho a impressão de que, na maioria das vezes, os personagens têm a mesma voz assim, na história. E não sei. Não me parece que está adicionando nada, né? E eu evito também escrever com mais de um ponto de vista, justamente porque eu acho que eu não consigo diferenciar bem as vozes, assim. Eu geralmente acho que não faz diferença. E aí a minha dificuldade com escrever adolescente era justamente essa, minha preocupação desde o começo, né? Como é que eu vou achar a voz desse personagem? Faz muito tempo que eu não sou adolescente, né? Que eu não convivo com adolescente. Então, eu tinha essa. As minhas referências eram todas de TV, né? Série, ter filme, essas coisas. Que eu nem assisto tanto coisa com adolescente também. Consumo nada. Então, é, tipo, quando eu vou começar a escrever, eu vou criar um personagem, geralmente eu penso na voz dele assim, né? A personalidade dele, é, o gênero, que às vezes nem é tão importante, mas eu acho que conta um pouco. E ali a atitude, né? Como eu quero que esse personagem soe assim, para outras pessoas. E aí, quando eu fui pensar em adolescente, eu tive que pensar que tipo de adolescente eu quero, né? E aí, querendo ou não, as minhas referências são aquelas filmes, aquelas séries de high school, né, dos Estados Unidos e tal. E aí, eu, beleza, então eu vou fazer uma cheerleader. Foi o que eu pensei, né? Que eu ia fazer um casal. E o menino eu não sei, porque geralmente eu sou péssimo pra criar personagem masculino. Então o menino eu deixei pra lá e pensei mais na menina. E aí eu fui ver referência, fui procurar algumas coisas e tal, tentando me inspirar, né? Tentando achar ali essa adolescente ali dentro de mim. Não funcionou muito, não funcionou muito. Eu tô escrevendo, tô tentando, porque assim, até me deram esse conselho, né? Ah, só faz assim, como se fosse um adulto mesmo. Falaram isso, né? Mas eu não queria. Eu queria que ela soasse como um adolescente, que ele, né, soasse como um adolescente. Porque eu consigo. Eu consigo criar um personagem agora e escrever ele agora sem pensar tanto assim. Ele vai soar como um adulto normal. Não é tão difícil assim pra mim. Mas um adolescente, por algum motivo, eu quero que ele pareça com um adolescente. Eu sei que talvez muita gente não faça isso, não se importe com isso. Mas eu queria que as pessoas lessem e vissem um adolescente. É, não acho que eu esteja conseguindo, porque, pelo menos pra mim, não parece que eu tô conseguindo, porque eu realmente não consigo, eu não tenho isso dentro de mim. Não sei se. Eu não sou escritora profissional, né? Eu acho que talvez quem escreva profissionalmente tenha outros métodos, talvez. Mas eu não sou assim, eu preciso estar. A minha inspiração precisa vir de algum lugar que eu não tô achando, pelo menos não para esses personagens, né? Mas eu tô insistindo, né? Eu acho que tem que insistir. Uma hora talvez saia, não sei. Não é tão sério assim também. Não tô escrevendo um livro, como eu disse, eu não sou escritor profissional, né? Eu não tô escrevendo um livro, então eu não preciso que fique perfeito. Mas não é urgente também, né? Não tem ninguém esperando para publicar o livro. Mas eu vou insistir, tô insistindo aí. Eu acho que eu nunca nem. Acho que o único livro de adolescentes que eu li, acho que foi The Hunger Games mesmo. E nem é uma temática adolescente, porque todo mundo lá ali morrendo, né? Numa situação terrível.
Então eu acho que eu não tô lembrando de ter lido nada com adolescente. E nem sei, eu nunca li nem escrevi nada com adolescente. Então as minhas referências realmente são só TV. E eu nem tenho interesse em ler nada com adolescente também. Porque eu acho que não é pra mim mais, né? Eu acho que já passou. É, de novo, se eu fosse escritora profissional, eu teria que ir atrás de mais referência, né? Pra escrever. Eu imagino que é isso que elas fazem, né? Elas vão pegar ali mais fontes. Mas eu nem sei o que que adolescente lê. Eu não sei. Adolescente lê livro de adulto. Então, né, cara, aí é que tá. Porque, por exemplo, na minha época de adolescente eu consumia muita coisa de adolescente e até um pouco quando eu era jovem e adulta também. Então, quando eu era adolescente, eu lia muito a saga do Diário da Princesa, que é basicamente sobre uma adolescente em Nova York e ela descobre da noite pro dia que ela é muito rica, que na verdade ela é uma princesa de um principado e tudo mais. Agora, Então, tipo, pô, agora tu tocou num ponto. Eu acho que nem tem mais livro nesse estilo aí. é, Tá lançando mais livros assim. e aí é que tá. Na minha época, tipo, quando eu tinha meus 16, 17 anos, era isso que eu tava consumindo. Eu era nerdola, né? Então, tipo, muita gente assistia Malhação. Tipo, a minha geração tinha Malhação na TV passando, hoje em dia não tem mais. E eu lembro das minhas amigas, assim, alucinadas, acompanhando as temporadas de Malhação. Malhação, eu só lembro de uma temporada específica, que foi a temporada da Vagabanda. E eu realmente eu acompanhei aquela temporada como se fosse Era o muito maior boa essa entretenimento da temporada. minha vida. Malhação já foi muito bom, né? No Foi, começo ali. cara. Por fim ele já tava bem ruim. Mas ali no começo É, era muito bom. é aquilo, né? Às vezes, pra coisa ser cancelada, assim, com tudo, é porque a audiência foi pro ralo e provavelmente qualidade também. Mas, enfim, nessa época eu lembro, assim, quando eu era jovem. Quando eu era adolescente, tinha muita gente que acompanhava a Malhação e também tinha grande parcela que acompanhava as novelas do SBT, principalmente Rebelde. Mais uma vez, eu não era uma pessoa noveleira, né? Então, quer dizer, eu fui uma criança noveleira, mas depois de determinada idade eu passei a não gostar mais tanto de novela, porque eu preferia série que era mais curta e acontecia mais rápido e tal, e eu não tinha muita paciência. Então, tipo, meses acompanhando, não. Eu assistia doses homeopáticas, mesmo que fosse durar anos, mas eu gostava mais assim, de série. Até hoje eu prefiro esse formato, que dura mais tempo, mas é mais curto. E, e aí, tipo assim, toda a minha geração era muito assim, porque rebelde e tal, então tinha essas referências, tipo, era essa energia. E hoje em dia eu sei que, tipo, essas novelas já não são mais, né, fabricadas, escritas, etc. E as séries também adolescentes, elas não são mais assim umas séries realmente com essa energia. Porque a Tem pra última vez que eu adolescente vi, na Netflix, por exemplo. aí é que eu ia chegar. A última vez que eu vi era adolescente se animando com Elite e Young Royals. Elite pra É, adolescente. Assim, eu sei que os é. personagens são adolescentes, mas não é mais 18 aqui. Então, mas é que tá, né? E aí é que chega o ponto, porque na minha adolescência também, a gente assistiu, a gente, né, que eu digo, né, a minha galerinha assistiu umas coisas um pouco mais pesadas. A minha geração é a geração que assistiu Skins. E eu não sei se tu chegou a pegar essa galera dessa Eu época de lembro de Skins, Skins. mas eu nunca assisti. Eu acho que eu devo ter assistido um ou dois episódios, mas eu nunca me pegou. Nunca. É porque tu não pega essa sad vibes, né? E só que eu era muito. Eu sou muito dessa parte, muito drama. Eu gosto de drama, mas Ah, depende de como o drama entra no plot. uhum. E Skins é tipo euforia, né? Euforia. Eu acho que inclusive era um pouco mais pesada do que Euphoria, porque, É, tipo, era umas paradas assim, absurdaça, absurdaça, sabe? Tipo, era nego se, morrendo se fosse, assim, se a euforia fosse rodo. com adultos, talvez eu assistisse. Uhum. É Eu aquele assisti drama todo com adolescente não me pega. a primeira temporada de Euphoria, eu gostei muito, mas depois me disseram que é porque é baseada numa outra série e que por isso que fazia sentido. A história em si, a timeline em si. A segunda temporada, entretanto, que foi feita da cabeça do diretor, enquanto o elenco brigava entre si, a coisa não andou legal.
Não sei como eles vão fazer essa terceira, que provavelmente vai ser o desfecho da série. Mas Todo mundo com até o cara de presente momento parece meio 40 anos. maluco. É! E aí agora vai ter passagem de tempo, né? Porque não estão gravando aí, tem meio uns 3, 4 anos que não se grava essa série. E aí a galera deu uma envelhecida, né? Então eles vão avançar no tempo pra poder explicar algumas coisas. E aí, sei lá. Mas eu acho que essa série não era pra ter terceira temporada. Depois que um dos Tem protagonistas tudo dos pra ser atores muito ruim essa morreu. terceira temporada, né? Não, vai ser. Eu espero que se encerre, sabe? Só finalize, porque, enfim. Mas, em todo caso, o lance era falar sobre séries adolescentes, né? Então, meu ponto basicamente era esse, sabe? O conteúdo feito para o adolescente. Até eu acho que ali os adolescentes dos anos 2010 ainda tinham conteúdo feito para adolescente. Depois disso, foi acabando esse conteúdo e passou tudo a ser assim. Internet, vlog, porque teve uma época, eu lembro que teve uma época em que as séries e afins e programas tentavam integrar essa coisa de internet, né? Esse movimento de jovens utilizando a internet, queriam dialogar com esses jovens que estavam online o tempo todo, e só que eles faziam isso de uma forma que ficava muito cringe e no final das contas não funcionava. Então, muita coisa acabou, inclusive, por causa disso. Tipo, a MTV teve uma falência gigantesca, porque quem é que ia esperar o top 10 da MTV se a galera tava preocupada em dar streaming, sabe? Então, basicamente, esses programas foram morrendo, e aí ele não conseguiu entrar em diálogo, e aí hoje em dia a gente tem mais séries que falam sobre adolescentes, mas que são para adultos, como a própria Euphoria. Então, tipo, o Skins era adolescente, teoricamente era uma série adolescente. Ela tratava de assuntos assim pesadíssimos, mas ainda assim continuava com a ideia de que era uma série para adolescentes, principalmente no Reino Unido, onde ela foi lançada. Depois de Skins, teve uma série chamada Skam, que ela também tinha essa mesma pegada, essa mesma energia de uma série Eu de acho que eu ouvi falar adolescente. dessa também, mas eu não lembro quem que era. Eu não lembro É quando. porque Skam virou uma franquia, né? Tipo assim, era uma série, se eu não me engano, ali de um país nórdico, eu não lembro qual deles. E aí, não, pelo nome, né? Skam, a gente sabe que não era britânica, mas também era de um país ali que falava inglês, né? Pela proximidade do Lexo. Só que aí, depois disso, a série meio que popularizou, venderam a ideia, né, o plot e tudo mais, e ela começou a ser feita em outros países. Então, eu lembro que, para quem frequentava o Tumblr, a temporada que eles fizeram, a adaptação que rolou do elenco na França, bombou muito. Então, tipo, foi o último respiro que eu vi de série para adolescente, né? Feito com adolescente e tudo mais, que realmente deu um boom. Aí depois disso teve Elite, que, né, teoricamente era para adolescente, né? Era uma história ali meio de suspense, meio pesada, por assim dizer, mas tinha uma ideia de que alcançar Sabe o que que era? Sabe adolescente. o que que era para adolescente? RBD, Rebelde. Uhum. A Pois é, mexicana. Aquela ali era de adolescente. pois é. Na minha E época era os adolescente. Eu não dramas, gostava, mas os dramas eram coisa de adolescente. Não era adolescente querendo ser adulto. Os sim. plots todos eram de adolescente. E aí começou aqui meio que rolar uma quebra de facção, né? Porque tem a galera que gostava de Elite e tem a galera que não suportava Elite. E aí gostava de Young Royals, porque Young Royals era filmada com adolescente de verdade e tinha tramas sobre adolescente, mas a galera não gostava porque achava a trama meio bobinha. E aí depois disso veio Me Heartstopper. indicaram essa Young Royals. Eu assisti um episódio e não achei graça nenhuma. Não Pois consegui é. gostar de ninguém. E aí depois veio. É, Eu acho que não sei Outer depois ou Banks durante. não é com adolescente? Também teve esse boom de Outer Banks, mas tipo assim, a história de Outer Banks, eles são adolescentes meio que turma do Scooby-Doo, sabe?
que estão ali procurando um tesouro e depois aí eles se metem em crimes, enfim. Uma história assim, sem pé nem cabeça. Eu assisti, eu acho que uns 5 episódios de Outer Banks. Eu não tanquei de jeito nenhum. Eu lembro, aí depois disso teve Heartstopper, que começou com o elenco bem jovem e tal, porque é uma adaptação de um quadrinho que são sobre adolescentes. E aí a galera também malhou, porque é muito bobinho e é uma trama, entre aspas, leve, mas eu não acho tão leve assim, porque, enfim, né? A gente tá falando de problemas reais que tem, acontecem. Não quero dizer exatamente quais os problemas, porque vai que alguém tá escutando e vai achar que é spoiler. Mas tem, assim, várias questões ali de adolescentes em si. Não de adolescente, gente, de aceitação, de encontrar seu lugar no mundo, etc. Tenho muitas ressalvas com o autori. Eu não concordo de algumas coisas que Casey falou, né? Que Casey apoia. Eu acho que é Casey o nome de autori. Eu não lembro agora. Mas enfim, de autori de Heartstopper. E entretanto, eu concordo que tem muita gente que surtou porque Heartstopper não tem cenas de mais 18, né? Ah, como É que você não vai faz falar de sentido adolescente nenhum, se né? tem? Porque É, nem é todo porque a adolescente, galera se. nem todo adolescente tem vida sexual. Aham. Tem alguns que são nerdola e estão ali, né? Não vai rolar tão cedo. Enfim, e aí a galera meio que criticava muito sobre isso, mas eu acho que, sabe, não precisa, nem toda a mídia sobre adolescente precisa tratar descoberta da sexualidade dessa forma como as outras séries tratam, né? Enfim. E aí teve isso de conteúdo adolescente, e eu acho que é só. Teve algumas coisinhas, tipo Julian T. Phantoms, teve aquele musical, o High School Musical e tal, que eu só soube mais por causa da Olivia Rodrigo e do rolê que teve entre a Olivia Rodrigo, o ex dela e a Sabrina Foi isso. Carpenter. Então, tipo assim, Eu nem sei, nem soube. grande adaptação. Eu só soube por causa dos álbuns, né, das gatas depois. Mas, enfim, então, tipo assim, no geral, eu não vejo uma movimentação muito grande para acompanhar um conteúdo adolescente, sabe? Tipo, eu não vejo jovens se mobilizando por causa de série adolescente, coisa do gênero. E eu sinto essa diferença, assim, das gerações, porque na nossa geração tinha, assim, essa. Cara, Rebelde mexeu muito com a cabeça da molecada. Eu tenho amigas que são fluentes em espanhol hoje em dia por causa de Rebelde. Eu ainda gosto muito. Eu sempre falo que vou rever, mas eu tenho preguiça, mas eu gosto muito de Rebelde. E, inclusive das músicas também. Eu acho que era muito bom. O drama ali era bem. Eu gosto de novela mexicana no geral. Eu sempre gostei, sempre achei boa. E eu acho que Rebelde era bom, os atores eram bons, a historinha ali era boa, tudo. Então eu defendo. Não sei a do Brasil, que eu nunca assisti. Essa eu não assisti, não. A do Brasil só nos rendeu uma coisa boa que foi Chai Suede. É só isso que eu posso dizer. Mas no geral eu sou meio complicada de falar sobre Rebelde, porque eu não tive a fase Rebelde, na verdade. Na época que a RBD e a própria novela Rebelde estourou, foi na época que também o emo estourou. E E sabe, aí eu era emo, né? nessa época do RBD, eu não já era nem tão jovem, não. Eu já tinha uns 17 quase, por aí. Então eu não era tão. Se eu tivesse me pego ali antes, nos 14, 15, aí eu teria ficado mais maluca. Mas eu já era já quase adulta. Cara, eu tava justamente nessa época, eu tava de 14 pra 15. Eu lembro que as minhas amigas eram alucinadas, sabe? Tipo, quando teve o show deles em Belém, nossa, uma amiga minha chorou porque ela não pôde ir e tal. Enfim, foi papo assim, foi uma loucura mesmo nessa época. E, como eu falei, tem gente que até hoje aprendeu espanhol por causa do RBD. E eu não posso me incluir porque na época eu era muito diferente das outras garotas. Eu me sentia muito especial. Assim, nossa, eu sou muito madura. E aí eu era mais emo e eu ficava ouvindo rock clássico na época. Então, tipo assim, eu olhava. Ah, a galera aprendendo, falando espanhol e tal. Tanto que eu tenho um bloqueio muito grande com o espanhol até hoje. Eu não entendo espanhol. As pessoas falam e eu não consigo compreender porque tem muita
muito falso cognato e tal, e aí eu fico meio que boiando. Mas, enfim, é nessa época que eu despontei aprendendo inglês, porque eu ouvia muita música em inglês. E aí eu descobri skins. Então, tipo, foi um bolo. Mas, tipo assim, tinha um conteúdo para adolescentes de qualquer forma. Sabe? Tipo, havia as tribos de adolescentes que acompanhavam coisas de adolescentes e, sabe, e tinham, criava essa conexão. E eu não vejo tanto isso hoje em dia. Eu vejo, tipo, claro, tem as bolhas que a gente vê na internet, tipo, do BookTok, BookTwitter e afins. Mas, tipo, eu não vejo esse mesmo gasto de energia que a nossa geração tinha com os assuntos, sabe, específicos para adolescentes. Geralmente, tipo, é fã de fulaninho, que é influencer do TikTok e tal, tudo mais. Show, é um jovem da mesma idade deles e tal. Só que ele tá criando conteúdo para adolescente, sabe? Ele tá, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar. Mas basicamente essa diferença, sabe? Que eu sinto. E aí eu acho que é por isso que não tem tanto material hoje em dia pra gente se apoiar, a não ser que sejam essas coisas que são adolescentes do ponto de vista de pessoas adultas. Não tem ninguém. Eu não consigo pensar em nenhum livro adolescente com temática adolescente, pelo menos não moderno, né? É sempre um adolescente que tem que salvar o mundo, é sempre um adolescente escolhido para alguma coisa, principalmente em romantasia. Ela é sempre destinada a alguma coisa, essa coitada, é sempre uma coitada, sei lá. Não tem, não é para mim, não me atrai essa temática adolescente. Nem agora que eu precisei, eu não, não consegui achar interesse. Me recomendaram essa que eu falei, Young Royals, eu assisti o episódio, não consegui gostar de ninguém. Não foi nem pelo plot, foi porque eu não consegui gostar de ninguém. E aí, se eu não gostar de ninguém, fica difícil pra eu assistir. Não tem como. Me indicaram outro que eu não consigo lembrar o nome agora, mas eu acho que era da Netflix também. Eu acho que era da Netflix, não sei. É, que era, acho que o plot era uma menina que ia morar em outra cidade com a mãe dela, e aí aconteciam umas coisas. Eu não lembro o nome, nem se era da Netflix mesmo. Ginny and Georgia. Acho que é. Eu acho que era dois nomes, assim, mesmo. É, eu acho que é porque é uma série que uma amiga minha assiste. Assim, ela tem uma protagonista adolescente, mas as paradas que acontecem, eu acho que tu não vai gostar, porque as paradas que acontecem, elas são meio pesadas e absurdas. Então, não vou nem tentar. Me indicaram o Walter Banks também, mas eu não achei muita graça. Não consegui nem assistir. Fuja, Cheguei a fuja de assistir. Outer Banks, porque é uma dívida de jogo muito grande. Quem tá assistindo, eu não lembro se acabou, Já acabou, eu mas quem acho. tava assistindo até um tempo desse disse assim, cara, é um absurdo, porque parece que o elenco brigou, e aí Eu os dois vi, personagens eram um teve uma briga. casal e eles não conseguiam atuar juntos, e foi uma pataquada, sabe? Tá? Nossa, Deus me livre. Eu acho que acabou. Eu acho que eu vi uma notícia que era a última temporada. Ou ia sair, eu já tava saindo, alguma coisa. Não sei, enfim. Não cheguei nem a começar, então nem vou começar mesmo. É, e eu acho que Outra foi série só que era essa. de adolescente e que eu não te recomendo é Riverdale, tá? Ah, não, essa, Essa, essa daí essa foi já achei. brincadeira. Já acabou, né? Já acabou, já acabou. Eu Se eu não assisti assisti até a quando penúltima começou. temporada dessa bomba, eu só queria dizer Se eu isso. não assisti quando começou, eu não vou assistir agora depois que acabou, já achei. É, e aí das antigas tem o quê? Tem DLC. DLC era boa, eu lembro de DLC. Gostava. Eu Eu acho gostava muito da trilha sonora de era TLC. A muito trilha boa. sonora de TLC era 10/10. Eu gostava Absurdo. de Glee. Eu gostava de. Ah, Glee, dói. Eu Inclusive, há não gosto. boatos de reboot de Glee. Eu tenho medo. Eu acho que Glee não deveria ter reboot porque há coisas que não dá pra recriar. Pior, Então, é pior. não dá. Acho que realmente. Eu acho que podia esperar um pouco mais também, né? Não tá muito recente, não. Tem o quê? Quantos anos que acabou? Tem nem Eu 10 acho anos. que a série tem, eu acho que tem 10 anos do final de Glee. Já? Já. Nossa, eu lembro que eu tava na faculdade. Estamos Só de velhos, formada eu tenho 5 anos. Então velhos tem um mesmo. tempo aí. O tempo passou. É, parece muito recente pra mim. Sim. Eu gostava de. Mas eu nem terminei Gossip Girl, mas eu gostava. Eu não lembro nem que temporada que eu parei de Gossip Girl, pra falar a verdade. Não lembro de cabeça. Deixa eu ver que era uma. Pretty Little Liars também. Lies eu nunca É, assisti. Mas tinha uma treta meio de adulto ali, né? Tinha uma pessoa querendo matar elas.
É porque, tipo assim, a trama do livro foi pra um lado e a Ah, autora era da diferente. série foi pra outra. Ah, Foi que nem Gossip Girl. Foi que nem Gossip Girl. é, realmente. Então, realmente não tem como comparar. O que mais de adolescente daquela época? Não lembro além dessas. DVD não conta, porque tinha uma coisa de um vampiro, uns vampiros de 100 anos, então não conta. E... Como Tentando não? Eles pensar. estavam sempre em baile. Naquela É, escola maldita. eu tô tentando Toda procurar. temporada tinha pelo menos 3 bailes, cara. Eu tô tentando pensar numa coisa mais slice of life, sabe? Ali, problemas do dia a dia de adolescente. E não um vampiro de 1000 anos que quer fazer um ritual com a menina de 18. Não é uma coisa que acontece todo dia com todo mundo. Então eu tô tentando procurar aqui um tema mais real, realista. Aquela coisa, ai, amiga, você vai pra festa. Ai, amiga, não, tem um maluco que quer me matar, sabe? É, não, Não é muito comum. não é muito comum. É, por isso que eu fui pro lado de Delcy, que eu acho que Delcy era uma coisa mais. Tinha ali umas tragédias acontecendo, mas não era exatamente culpa dos adolescentes envolvidos. Era mais ali consequências ali de outra coisa. Acho que nem terminei Delcy também, acho que eu vi só até quando a Marissa morreu. Eu não lembro que temporada que a Marissa morreu. Spoiler, né? Não sei se alguém daqui assistiu em 2025. É, Foi na final da terceira temporada. Realmente, eu também abandonei nessa época, mas é porque eu era fã da Marissa, né? Eu gostava eu muito acho da que nem, Marissa. nem foi por isso que eu acho que eu parei. Não lembro que eu parei. Que mais de adolescente? Eu não lembro de mais nada de adolescente. Que, sei lá. Depois Ah, eu ficou. lembro. Mas é porque eu era a garota Disney, né? Então, Aí tinha os filmes também, né? pois Tinha é, tinha High School Malvada, Musical. tá? School Musical, isso. Que mais que era Então, filme de tipo, adolescente? Tinha mas High School Musical era muito forte pra Sexta-feira gente. muito louca, era de adolescente, não era? Uhum. Vai ter até dois agora. Sim. Que mais filme de adolescente? Diário da Hora da Princesa, Princesa, exatamente. E eu acho que não tem mais isso. Acabou. Aquele Feiticeiros de que. Waverly Place. Isso também. As visões da Raven. Tudo isso era adolescente. É, aí vai sair agora umas coisas meio. Sai agora umas coisas meio estranhas. É aquele. Verão que. Não é o verão que eu fiquei bonita. Não sei porque traduziu para português. Ah, aqui no Brasil é O Verão que Mudou a Minha Verão Vida. mudou minha vida. No Que eu original é achei The Summer That I Got Pretty, uma coisa assim. que não me parece coisa de adolescente. Pelo menos não pareceu pra mim. Pelo que eu vi pelo A Tumblr. história, a história é bem adolescente. A história É, é bem ah, adolescente. Eu assisti a primeira temporada. só compartilharam no Tumblr, então, as partes que não eram, né? É porque é basicamente uma adolescente que ela sempre teve um crush no irmão do melhor amigo dela. Então, é tipo uma coisa bem adolescente de se começar a história. Só que aí acontece alguns eventos meio que tristes e catastróficos, porque, spoiler, né? Não sei se alguém ainda vai assistir essa série ou não, mas enfim. A mãe desses meninos tem câncer e ela é a melhor amiga da mãe dela e tal. Então, tipo, ela viaja no verão pra casa de praia da mãe deles, né? Desses dois moleques. E vai rolar na cidade um baile de debutante e tal. Ela quer que a menina vá, porque basicamente ela cresceu, né, ali na volta dos meninos e as mães eram amigas, então ela queria ver essa menina debutando, porque talvez fosse uma das últimas coisas que ela fosse ver na vida, já que ela já sabia que ela ia morrer, né, porque o câncer dela era inoperável e tal e que ela queria ver a protagonista nesse momento parecido com um casamento, já que ela não iria ver ela casar. Então, tipo, rola todo esse lance, assim, tipo, ela tá fazendo isso, só que ela não conta, né? A gente só vai descobrir no final da temporada que ela tá morrendo de câncer. Enfim. E aí é basicamente isso. Tipo, a É um primeira drama. temporada tem essa pegada assim. Qual é uma outra que eu vi anunciarem que era com. Era uma menina que eu acho que ela ia pra uma escola de gente rica, e eu acho que ela não era rica. Maxton Hall. E Acho que é esse o nome. Também pela, já passou na pelo trailer timeline. também eu achei que não era minha praia também, mas não sei, não assisti. É basicamente isso. A menina pobre que vai pra escola e aí meio que ela sofre um bullying. Depois disso, um moleque fica, dos ricos da escola fica afim dela e aí eles têm esse romance ali, slow burn e tal. Tem de filme.
Cara, tu falou agora disso, eu lembrei. Tem Exo Kitty, que é bem adolescente, né? Que é garota descobre o mundo, que a Kitty vai embora pra Coreia pra descobrir mais sobre a mãe dela, que a mãe dela morreu quando ela era criança, quando ela era neném. E aí, basicamente, ela tá tentando correr atrás das memórias da mãe dela, da família da mãe dela, etc., conhecer melhor. E Exo Kitty é um derivado de uma saga de filmes adolescentes, e eu achei bem adolescente mesmo a pegada, que os dilemas eram bem, né, aquela coisa juvenil, que é, para todos os garotos. Então teve para todos os garotos que amei, para todos os garotos que amei alguma coisa, não lembro qual era o subtítulo. E, enfim, teve três filmes da saga enfim, era bem nessa energia de adolescente, era bem meio assim, né, bonitinho, fofinho e tal. Que também era, ela criou um crush por vários garotos e depois o fato dela gostar desses garotos se volta contra ela. E Enfim, por na causa época de que saiu situação, e vai. pra todos os garotos que eu já amei, aquele Barraca do Beijo, eu não gostei da cara de Uhum. ninguém. Eu nem assisti. Mas só pelas imagens pelo trailer, eu não gostei da cara de ninguém. Então já me broxou ali. Já nem Eu tentei. gostei do Para Todos os Garotos, eu gostei. Barraca do Beijo eu acho abominável. Assim como After também eu acho Não, abominável. esse a gente nem fala. Esse pode deixar fora. É, Acho que teoricamente After também é para adolescente, tá? É mais eu engraçado isso. gosto muito de fingir que After não existe, sabe? Eu acho que o mundo onde esse filme, esse livro, esse filme não existem, seria perfeito. Mas só que eu lembrei que também era também para assim, para um público juvenil, só que meio que atraiu mais gente adulta nerdola do que de fato juvenil foi Stranger Things. Eu acho que a. É, foi isso mesmo que aconteceu. Deu mais assim adulto nostálgico por causa da pegada ali da, da série. Primeiro, pelo menos eu assisti, porque eu achei, gostei ali do clima ali, da ambientação, né? Aquela vibe ali dos anos 80 e tal. Tanto que eu não continuei. Eu só assisti a primeira temporada. E depois eu não continuei, porque eu não tenho o menor interesse em assistir aquela série dos adolescentes tentando salvar alguma coisa. Eu nem sei que plot, o que virou o plot de Stranger Things, na verdade. Ainda é o mesmo? Ou mudou? Não, acho que mudou, né? Agora tinha uma outra questão lá que estava Não, acontecendo. eles foram adentrando, né, naquele mundo invertido, e aí eles descobriram que há, tipo, um monstro que controla o mundo invertido, né, por isso que ele tava sugando a vida lá da molecada, e aí terminou a última temporada que o monstro meio que conseguiu uma passagem pro mundo real. Então eles estavam nesse clima de, nossa amiga meio que quase que morreu, ela tá em coma, tem uma personagem em coma, a Max, por causa disso. E aí o bagulho tá saindo do mundo invertido, vindo pro mundo real no meio da cidade, né? Hawkins. E aí Essa termina é a segunda nisso. temporada. Essa é a última. Não, essa é a trama, é o resumo geral pra chegar nessa trama agora que da Ah, última temporada que saiu. A última temporada vai ser basicamente essa briga entre a 11 com o. Cara, eu esqueci agora o nome. Mas enfim, com esse monstro gigantesco e pá. mas já vai acabar? Vai, esse ano vai sair a última temporada. É Se eu esse não me ano engano, ainda? é esse ano. Eu não sei se esse ano sai a Estamos última gravando há temporada ou muito eles vão tempo, meu terminar Deus. de gravar. Mas uma parada assim. Já tá todo mundo adulto. Sim. A, a, A menina até a casou. 11 eu ia falar isso, a 11 casou, né? A Millie Bobby Brown hoje em dia é uma senhora casada, mas enfim. Uma senhora E, mesmo, as fotos dela, ela parece uma cara, adulta é de porque ela 30 sempre anos. foi adultizada, né? E aí, tipo assim, conforme ela virou uma pessoa adulta, ela tá parecendo uma pessoa mais velha, né? Tipo, enfim. Acho que falta isso também, né? Adolescente em série de adolescente também. Sei Isso. lá. Young Royals tinha essa energia, né? De adolescente em série de adolescente. Só que, novamente, é aquele papo, Mas aí eu né? achei o plot meio assim, sei lá, É, achei os atores meio sem carisma. faltou um sal, Vamos né? botar um adolescente, mas vamos procurar uns atores bons, né? Sei lá. Mas aí, amiga, volta a pergunta. Mas o elenco de Rebelde era bom? Cara, é que tá. Eu acho que não dá pra comparar com ator mexicano com outros atores. Ator de novela mexicana é uma coisa. E ator de novela, de série, filme americano, é outra coisa. O jeito que eles atuam lá
É diferente, é mais é caricato, é específico para aquilo ali. Não tem como comparar. Quando você pega o contexto do drama todo ali, junto, é bom, faz sentido. É tipo se tu assistir a Usurpadora agora, tu vai achar horrível a atuação da atriz ali que faz a Paola e a Paulina ali, as gêmeas. Mas quando você pega o contexto da novela inteiro, faz sentido aquela atuação dela ali, ruim. E fica bom, entendeu? Mesma coisa com as outras novelas mexicanas que fizeram sucesso aqui no Brasil, que era Marimar, Maria Mercedes, que era com a Thalia. A atuação é horrível se você pegar para comparar com as atrizes americanas. Mas dentro do contexto ali da novela, é bom, faz sentido. Então, o Rebelde era bom, o contexto todo, o plot, os atores, os personagens, dentro inseridos ali naquele contexto. Se você pegar aqueles personagens ali e colocar em outro contexto, não vai ficar bom, vai ficar horrível, né? No México é outra coisa. Lá é outra coisa. Lá, a novela mexicana é outro departamento. Eles estão lá fazendo a coisa deles lá. Não tem como comparar com qualquer coisa americana, não. Aí faz sentido. Então, eu realmente não tem como, não tem um parâmetro para analisar a falta ou presença dos atores teens de Cara, atual. tem novela mexicana que dá de 10 assim, nessas últimas novelas que estão saindo na Globo, por exemplo. Novela das 8. Eu ia Tipo, de falar uma 10 coisa, mas 10. aí eu vou me manter quieta porque eu sou muito hater. Então, Essas últimas novelas que saíram das 8, meu Deus. Eu assisti um, dois capítulos e eu desisti. Eu já fui muito noveleira, viu? Mas não dá. É assim, virou. Não sei o que virou a novela da Globo, mas enfim. Podia voltar a Malhação agora, né? Então não pode ser pior do que o que tá passando. Podia refazer um reboot de Malhação. Não era não. Agora era uma hora boa. Bota, joga na Globoplay, por exemplo. Na Globoplay tem o quê de adolescente? Não tem nada. Pelo menos no brasileiro, eu acho. Ah, não tinha um sei negócio com a lá. Maída? Não tinha um filme com a Maída, uma série? O que que era que tinha com a Maída? Cara, Era da Globoplay? tinha uma novela com a Maísa, né? Uma novela de época, mas eu acho que esse não é o foco adolescente. Não, era uma série mesmo. Não sei se era Uma na Netflix ou era na Globoplay. tinha uma série na Netflix que é De Volta aos 15, que é baseada naquele livro, realmente, do De Volta aos 15 e tal, que teve muito boom, ao menos na minha época de adolescente, eu lembro muito desse boom. E aí eles basearam toda uma série e tal, acho que tem 2 temporadas, e, tipo, realmente engajou, mas outra vez, era uma série sobre adolescente, mas que eu vi muita gente nostálgica acompanhando a série. Não Porque, era um tipo, adolescente. não era mais adolescente, porque era quem tinha lido o livro na época. Era a galera que leu, que cresceu lendo o Bruno Silveira e Thalita Rebouças, sabe? Foi essa galera que foi assistir o De Volta aos 15. Adolescente mesmo, eu não vi se empolgando com a série, não. Até porque era uma série muito voltada ali nos anos 2000 e tal, então eu tinha muita referência dos anos 2000, Nostalgia. e aí pegava a nostalgia justamente do antigo adolescente dessa época, que somos nós de 30 anos, né? 30 a mais. Eu acho que a adolescente. Adolescente não assiste coisa de adolescente, essa que é a verdade. Não consome nada que seja para adolescente. Acho que é isso. Enfim, era isso que eu tinha E para a gente reclamar. dando Vou toda falar, não uma sei o que a gente volta, fez. né, disso É, para dizer que não tem material pra gente pesquisar pra ver adolescente. isso, não Assim tem como mais, eu vou pelo menos dizer, não de material que eu queria, pelo menos, né? aham. E agora fica o questionamento, se não tem material para adolescente, o que é que eu vou pesquisar para conseguir escrever a BO? É que a BL tem muito conteúdo no IO3, por exemplo. Não, sim, sim, só que tipo, Se você quiser pegar uma referência de outras coisas, é mais fácil. Porque de outras coisas teria o quê? Lobisomens? Tem bastante pois é, mas referência. aí a coisa do lobisomem nas outras séries, elas não abordam determinados assuntos que o ABO aborda, saca? É, E aí, esse que é a questão. Por exemplo, como eu falei, eu lia muita coisa que abordava lobo, mas no sentido mais Teen Wolf da vida. Eu li muita coisa dos Stray Kids nessa energia, que eles eram meninos loucos e afins e tal. E havia as duas genéticas dentro deles. Mas a questão das problemáticas dessas castas, como tem o ABO, não era jogada na história. E aí fica, né?
E aí fica onde? Mas tem bastante fic boa no Eu3, no Não, EBO. sim, Tem umas sim, que são tem. ruins, mas tem Como eu muitas muito boas. falei, eu tive uma comfort food já, uma comfort fic que era de ABO recente. Eu fiquei alucinada. Só que eu comentei que o pessoal odiou o final. Quer dizer, uma pessoa odiou o final e foi reclamar em plena Páscoa na DM da coitada da autora. E, tipo, foi uma história muito boa. E ela aborda muito esse lance, ela abordou muito esse lance de, sabe, de diferença política de como a sociedade vê um lobo ômega e o diferencial e como a pessoa era tratada de forma, sabe, como se ela fosse menor e menos importante e tal. Então, tipo, foi muito. Apesar de ter um drama muito grande, ela tinha umas abordagens muito interessantes. Assim como uma outra que eu também acompanho, que eu acho que eu já comentei aqui também. E ela basicamente ela fala sobre essa pegada de a sociedade ela é extremamente focada em alfas. É como se fosse uma leitura, como se ela dissesse a sociedade é muito focada em homens, né? Então, essa leitura de É, comentar como o mundo é machista e tal é sempre bem. tem. Sempre tem uma história que pega uma crítica desse tipo aí. É por isso que eu sempre que eu li Aba, eu sempre gostei de ler essas que tem mais uma abordagem mais crítica, que não fica só Hum, naquela coisa básica. Geralmente é bom você ler Aba quando é histórias mais longas. sim, Se você pegar uma shortzinha, não vai ter aprofundamento nenhum. Vai estar ali só pelo, né, pelo porn. Mas geralmente as mais longas, elas têm umas críticas aqui que eu acho interessante. sim. E foi o que me motivou a escrever também, sabe? Escrever nessa energia de crítica social foda. Mas É. aí eu fui me complicando, sabe? E aí agora eu tô meio assim, eu não sei se eu tiro de vez e vira só um plot de romance com máfia. Enfim, vamos ver o Mas que que vai dar. eu acho que dá para equilibrar. É só estudar um pouco, estudar para misturar ali de um jeito que não fique nem muito uma coisa, nem muito outra. Sim, É porque geralmente as histórias de Apple, tem umas em que essa parte ela é mais ali no por trás do plot. O plot principal geralmente é o romance, né? E por trás fica ali essa sociedade e tal. Tem outras que misturam as duas coisas, onde o plot é justamente essa questão, né? Eu li uma vez que era, eu não vou lembrar o nome, teria que olhar lá no. Eu acho que eu favoritei, não sei. Que era, que era dois alfas. O romance era entre dois alfas, né? E aí, o plot era justamente esse, era essa problemática de como que eles iam ficar juntos. Porque, enfim, na questão do Abo tem todas essas necessidades, né? Que o Alpha tem e o Ômega, e eles se completam. E tem que ficar juntos eles, porque, enfim, biologicamente, blá blá blá, né? E aí, como que vai ficar esses dois alfas juntos, né? Como que as pessoas vão reagir, como que eu posso gostar dessa pessoa, enfim, o plot era isso. Então misturava as duas coisas. Nem era muito grande essa, acho que ela tinha o quê? 5, 6 capítulos? É, só que é bem grande os capítulos. Mas ela, não, acho que era mais, talvez eram uns 10. Não lembro quando foi que eu li também, acho que foi durante a pandemia. Mas eu gostei dessa porque ela abordou esse tema de um jeito que não ficou muito uma coisa nem muito outra. Justamente esse equilíbrio, entendeu? O meu negócio é o romance. Eu gosto de ler romance. E eu acho que ela conseguiu equilibrar as duas coisas ali. Eu não lembro se era do NCT, eu acho que era do NCT, da fanfic. Mas eu achava ela muito boa. Aliás, acho que todas as 90% das fics que eu li foram com NCT. Eu acho que eu li poucas Aceito o com. link dessa dos dois ômegas, eu preciso pensar, sabe? Eu já Escrever. li de dois ômegas também, só que ela não era longa. Ela era. Eu acho que ela era um capítulo só. Essa eu não vou, eu não sei se eu acho que essa eu não favoritei. Eu não costumo favoritar quando é um capítulo só. Então essa eu não sei se eu vou achar. Mas era NCT também. Mas essa dos dois alfas eu acho que eu favoritei. Tenho quase certeza que eu favoritei, porque eu gostei muito dela. E eu acompanho a autora, eu segui ela no Twitter. Então eu devo ter favoritado sim, uma dela. Ela tem várias, aliás, eu acho, no Diabo. Mas eu acho que essa eu acho que é a que eu mais gosto. Tem até uma continuação. Só que a continuação é um capítulo só. Eu vou procurar depois nos meus bookmarks. Deve estar A, lá em algum a lugar. diva, a diva foi lá e ela escreveu só um sequel. Ela não escreveu só um.
Não, eu acho que nem sequel, né? Porque sequel dá a ideia de que é um É, livro maior. não é Ela nem foi lá, uma sequência, ela ela fez um bônus. é uma sequência, só que é alguns meses depois, que é durante lá uma situação lá específica, que não acontece na primeira. Essa situação é uma questão que os personagens debatem durante a história, eles chegam a falar sobre isso, mas ela não coloca isso na história, ela coloca nesse capítulo separado depois. Que acho que são meses depois, eu acho. Não sei quanto tempo exatamente é, mas passa alguns meses depois. É boa a sequência também. Ela escreve bem essa autora. Não sei por onde anda também, nunca mais vou ler. Saí do Twitter, não sei por onde anda da autores que eu acompanhava. Era isso, a gente já falou bastante aqui. Horrores. A gente já falou realmente horrores aqui hoje. Reclamamos muito. É isso, a gente vai insistir, claro, né? Pode desistir. Fala aí pra gente se você escreve com adolescente. Se você assiste alguma coisa com adolescente, deixa aí uma recomendação aí pra gente. E é isso. Da minha parte, eu tô aceitando muitas recomendações sobre fanfics com a ABO, porque eu quero ver se eu tô muito louca no meu mundo que eu tô criando, ou se eu só tô ficando pirada porque eu fico com receio de escrever algo que seja, né, fora da minha alçada, fora do padrão que eu geralmente escrevo. Então, se você tem aí uma short que tem que fale sobre essa disputa ali de política e afins dentro do mundo ABO, me mande, eu tô aceitando. É só me procurar nas redes sociais. E se você quiser também falar sobre esses dois assuntos ou sobre escrever algo que você não está habituado, vem nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, nosso Blue Sky, nosso Instagram. Estão sempre aqui linkados na descrição do episódio e só chamar a gente está ali para bater papo mesmo. Tá super de boa. A gente interage. Sim, suave. E, enfim, é isso que a gente tinha a dizer. Sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.